Hail the King capítulo 51. O impulso. Em apenas 2 minutos, a respeitada formação de defesa tinha sido destruída. Em contrapartida, os 23 homens fortes não sofreram quaisquer baixas. Eles continuaram, de forma implacável, sua onda de assassinatos, empurrando para frente os inimigos, sem que ninguém os parasse. A fina ponte de pedra havia se transformado numa estrada da morte para o inferno. Os inimigos não tinham nenhuma maneira de resistir e só poderiam enfrentar o fim, com lamentos e gritos, sob a chamada do ceifador. Rapidamente, as outras 4 escadas de cerco foram empurradas para fora da ponte direto para o rio, a mais de 90 metros abaixo. Elas foram engolidas pela correnteza rápida e desapareceram em segundos. Adiante! Os 23 rugidos em uníssono abalaram o céu. Os homens fortes estavam enfurecidos com a invasão de sua pátria. O sangue queimava em suas veias enquanto seguiam resolutamente o rei. As 23 bestas pareciam ter acabado de sair de uma poça de sangue no inferno, sangue escorria de cada parte de seus corpos. Eles avançaram 360 a 460 metros na ponte com 2.400 metros de comprimento. Depois de destruir as escadas de cerco, a formação de trebuchetes era próxima. Mas, mais adiante na ponte, ficou cada vez mais estreito. No centro da ponte tinha menos de 1,90 m de largura e era também o lugar mais perigoso. A correnteza rápida, de alguma forma, formou um redemoinho gigante e criou uma força de sucção bizarra debaixo da ponte. Se uma pessoa comum não prestasse atenção, seria sugada para o rio e estaria acabada. A batalha continuava. Fei, junto com seus leais homens fortes, estava ficando cada vez mais perto dos 6 trebuchetes enquanto forçava os inimigos a recuar. Na muralha defensiva de Chambord, gritos e aplausos se espalhavam. Os soldados e os novos recrutas gritavam, tentando dar toda a energia que tinham em suas vozes, de forma a alcançar o intenso campo de batalha na ponte. Em algum momento, durante a batalha, mesmo os cidadãos assustados e fracos haviam escalado a muralha defensiva. Eles estavam segurando várias ferramentas que poderiam ajudar com a defesa e gritavam loucamente enquanto observavam seu rei e seus entes queridos correndo contra os inimigos e se vingando. Essa cena estava profundamente gravada em suas almas, de tal forma que eles provavelmente nunca a esqueceriam, nem mesmo na morte. A bela Ângela e a Emma tinham medo de assistir e cobriam os olhos com os dedos, como se estivessem assistindo a um filme de terror. No entanto, não tinha como elas esquecerem de seus cuidados para com Fei e olhavam o campo de batalha através de seus dedos. Elas gritavam toda vez que a situação se tornava perigosa e se abraçavam e aplaudiam cada vez que Fei mudava a situação. O guerreiro número 1, Lampard, estava firme na parede defensiva. Desde o início da batalha, quando Fei saltou para fora da parede defensiva para destruir a formação de escudos torre, como um guerreiro de 3 estrelas, Lampard tinha visto e compreendido a situação muito melhor do que as outras pessoas. Embora sua expressão fosse calma e controlada, o poder de Alexander criou uma tempestade em sua mente. Estava claro que Alexander tinha pelo menos 3 tipos diferentes de poderes fortes e misteriosos: a força física monstruosa, a energia fria branca e a santa energia de cavaleiro. Isso havia confirmado a hipótese de Lampard. O jovem rei Alexander era aquele que exibirá 4 tipos diferentes de poderes na torre de vigia. O que exatamente aconteceu com Alexander que lhe permitiu voltar ao normal e obter poderes tão fortes? Foi realmente o deus da guerra? Lampard não confundiria sua cabeça ao redor disso. Mas no fundo de seu coração, ele queria que Alexander continuasse seus misteriosos milagres. Lampard, emocionado, olhou para o céu azul claro. Parecia que ele tinha visto um rosto familiar e estava satisfeito. Velho amigo, será que você pode ver do céu seu filho sendo tão valente e forte? Talvez um dia ele possa crescer mais poderoso e nos ajude a encontrar o desaparecido Elen. Na margem sul do rio Zuli, sobre uma colina. Impossível! Isto é impossível! Merda, alguém me diga, como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? Esse homem é um cavaleiro santo.
Um anel de batalha duplo de Cavaleiro Santo. Mas ele claramente não tinha nenhuma energia antes. Minha formação de escudos torre, imperdoável. O Cavaleiro Prateado Mascarado olhou fixamente para o campo de batalha. Ele estava calmo e controlado, mas agora estava um pouco perplexo. Ele não podia acreditar no que via. A formação de elite, da qual ele tinha tanto orgulho, desapareceu no ar sob o desafio de um bando de cães. Ele estava enfurecido, uma energia azul brilhava em torno de seu corpo e a temperatura em torno dele caiu alguns graus. Como um iceberg liberando toda a sua energia fria, o chicote de cavalo que estava na mão do Cavaleiro Mascarado Prateado foi congelado num pingente de gelo e esmagado em pedaços. Alguma vez houve alguma coisa que o envergonhasse mais? A estratégia que ele considerava invencível foi esmagada em pedaços por 23 pobres malditos. Seu orgulho e suor, a formação de escudos torre e lanças dragão nem sequer seguraram por 2 minutos. 2 minutos! Nem mesmo tempo suficiente passou para ele dar ordens e a formação se transformou em pilhas de lixo e carne. Essa súbita derrota foi um golpe insuportável para o Cavaleiro de Prata Mascarado, que era presunçoso e nunca havia perdido uma batalha em sua vida. Para ele, parecia que ele era um deus que controlava tudo, mas que foi jogado ao chão por um mendigo sujo. Além disso, o mendigo sujo pisou no rosto do deus com seus pés fedidos e cheios de feridas. Eu juro! Nenhuma criatura será deixada viva depois que eu conquistar este reino sujo. Eu esfolarei todos os escravos sujos de Xamboda e pendurarei suas peles nesta ponte. Eu cortarei suas carnes e ossos em pastas e darei isto de alimento ao rei imprudente deles. O Cavaleiro de Prata Mascarado rugiu com raiva. Seu campo de força de energia azul estava crescendo, então rapidamente se expandiu. Depois que uma energia branca e fria soprou, a sela em seu cavalo se condensou uma camada de gelo. O precioso cavalo de batalha, que ele estava montando, congelou, virando uma escultura de gelo, seu sangue e sua carne congelaram instantaneamente. Os cavaleiros negros atrás dele não ousavam dizer uma palavra. Todos abaixaram a cabeça e fecharam a boca. Os cavalos que os cavaleiros negros estavam montados sentiram o perigo também. Todos se afastaram enquanto estavam perturbados e o medo enchia seus olhos. Olharam para o Cavaleiro Mascarado de Prata como se ele fosse um animal sanguinário e furioso. Ninguém fez um som na colina. Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 52. Chegada do forte inimigo. Não era certo quando o misterioso homem sob o manto negro tinha aparecido ao lado do cavaleiro, mas ele não era afetado pelo poder do Cavaleiro Prateado Mascarado. Uma nuvem negra de energia se manifestava ao seu redor, dobrando a luz nas proximidades. O cavalo magro e branco que ele montava estava calmamente mastigando grama no chão. Passe o meu comando, prepare a formação de flechas blindadas perfurantes. Certifique-se de cobrir toda a metade da frente da ponte. Vou pregar aqueles cachorros na ponte, não importa o que eu tenha que pagar. O Cavaleiro de Prata Mascarado comandou em raiva. Seus olhos estavam totalmente vermelhos e pareciam aterrorizantes. Mestre, lá há soldados nossos na ponte, eles podem ser acidentalmente feridos. Todos os cavaleiros negros ficaram surpresos. Esses animais de metal tinham avançado em suas formações e os dois grupos tinham se misturado. Se eles atirassem neles suas flechas blindadas perfurantes, o adversário provavelmente seria morto, mas também seus próprios soldados. Soldados. Os soldados precisam sacrificar seu sangue e suas vidas para construir a honra de seu comandante. É o dever deles. Se eles podem morrer no campo de batalha por mim, eles devem ser considerados sortudos. O Cavaleiro Prateado Mascarado nem sequer se virou. Uma única sentença determinará o destino das centenas de soldados. O pequeno pedaço de consciência, pendurado na raiva impetuosa do Cavaleiro Mascarado de Prata, fez com que ele sentisse que precisava de um plano B. A série de perdas lhe deu mais consciência da situação, bem como algum medo. O homem que estava avançando na frente deu-lhe um enorme choque. Isso fazia sentir que nem mesmo as flechas blindadas perfurantes poderiam matar aquelas bestas ferozes.
Ele se sentou em sua escultura de cavalo congelado por um tempo, e, em seguida, se virou e disse suavemente para o misterioso homem de capuz negro: Mestre, se as flechas blindadas perfurantes não forem eficazes, por favor, me ajude e use a sua magia implacável para eliminar aqueles cães difíceis de lidar. O misterioso homem de capuz negro acenou com a cabeça. Seu movimento permitiu que o vento levantasse levemente sua capa, revelando uma varinha que tinha muitas gravuras complexas e enigmáticas. Ele não respondeu imediatamente ao cavaleiro mascarado de prata, mas sussurrou para si mesmo: Incrível! Eu nunca acreditaria que poderia ser possível mudar entre uma força física selvagem, um poder mágico sombrio e um poder santo divino. Parece que esse homem adquiriu alguma habilidade misteriosa, embora todos os três poderes não são tão fortes. É interessante, eu tenho que obter o seu segredo. Dessa forma, talvez eu possa avançar para o próximo ranking e minha força poderá aumentar 1 tonelada. Hahaha. Depois de pensar nisso, ele virou a cabeça e disse para o cavaleiro de prata mascarado com sua voz fria e rouca: Posso te ajudar, mas esse homem tem de ser capturado vivo. Ele é útil para mim. Ele apontou o dedo. O dedo estava seco como um velho ramo de árvore e cheio de rugas. Parecia que pertencia a um zumbi. Claro, o homem que ele estava apontando era o mesmo que estava liderando o assalto Fei. O cavaleiro mascarado prateado franziu o senho. Ele odiava muito aquele homem. Se não fosse por aquele homem avançando na frente, sua formação de escudos-torre não teria sido tão facilmente aberta e destroçada tão rapidamente. Ele queria atirar naquele homem com milhares de flechas e transformá-lo num ouriço, mas o misterioso homem envolto em preto tinha falado. Ele pensou no poder mágico devastador de seu mago de 4 estrelas e finalmente concordou aceitando esse pedido. Passe meu comando, diga aos arqueiros para terem cuidado. Deixe o líder inimigo meio morto. Apenas certifique-se que ele fique vivo. O cavaleiro de prata mascarado mudou seu comando anterior friamente. Os cavaleiros negros atrás dele não se atreveram a dizer uma palavra e passaram seu comando. Rapidamente, um grupo de soldados deixou a base inimiga. Os passos destes soldados eram firmes e, definitivamente, eles tinham uma boa quantidade de força. Cada um deles carregava um grande arco preto em suas costas e aljavas cheias de flechas, horrendamente moldadas, que tinham penas de cauda branca. As pontas tinham gravuras mágicas com um pouco de magia armazenada dentro delas. Estas eram as setas de perfuração de armadura que podiam penetrar através de uma armadura pesada de metal e de escudos mágicos de magos de níveis inferiores. Elas eram o pior pesadelo de qualquer cavaleiro e mago no campo de batalha. Cada única flecha era cara de fazer, como se fossem feitas de ouro. Normalmente, o cavaleiro mascarado de prata estava relutante em usá-las, mas, desta vez, ele não hesitou e tirou todas elas. Ele estava extremamente puto. Um misterioso homem envolto em preto fechou os olhos para isso. Ele riu baixinho. Sua voz era aguda e estridente, como se alguém estivesse arranhando um prato com um garfo. Ele montou em seu cavalo magro e se dirigiu lentamente para a ponte de pedra. A negra nuvem de energia estava se aproximando. À medida que ele se aproximava da ponte de pedra, a nuvem de energia ficava mais grossa e mais espessa e abalava a visão de todos ao redor. Ao mesmo tempo, a batalha na ponte ficou ainda mais intensa. Mais precisamente, o massacre de Fei estava ficando mais agressivo. Com Fei agindo como a cabeça da broca de diamante, a formação dos inimigos derretia como o queijo no fogo. Fei e os homens fortes passavam facilmente por eles. As 6 escadas de cerco foram empurradas para o rio Zuli há algum tempo. Nos últimos 2 minutos, os 23 açougueiros sangrentos destruíram uma formação de lanceiros e outra formação de espadachins. Em todo lugar que eles iam, o local se transformava num inferno. O sangue estava em toda parte, junto com gritos e lamentos. No rio logo abaixo, o constante zumbido da correnteza rápida soava como se fosse o riso da morte. Até o ar se tornou vermelho. Quando eles respiravam, não estavam inalando ar, mas sim sangue. Quando a batalha chegou a este nível, mesmo os inimigos mais resistentes,
que tinham muita disciplina e passaram por muitas batalhas, perderam a coragem de lutar. Os olhares dos animais sob suas armaduras, que foram decoradas por carne picada e ossos, fizeram muitos dos inimigos cagar nas próprias calças. Seus rugidos faziam tremer os soldados inimigos. Embora o sol brilhante estivesse bem no meio do céu, os inimigos sentiam que estavam num congelador. As formações organizadas se desmantelaram completamente. Os inimigos, na linha da frente, lamentavam enquanto corriam para trás ou para as outras formações. A ponte, antes organizada, se tornou um caos e muitos inimigos gritavam quando, acidentalmente, caíram em direção ao rio. Eles fizeram muitos salpicos na água, mas esses foram os últimos movimentos que poderiam fazer. Ainda mais aterrorizante era que o sangue e a carne, que caíram da ponte, haviam atraído uns peixes estranhos e assustadores. Esses peixes tinham muitas farpas nas costas e escamas pretas que pareciam metal. Cada um deles tinha cerca de 3 metros e 64 metros e meio de comprimento e seus dentes enormes reluziam sob o sol brilhante. Mesmo se um homem vivo caísse no rio, ele se tornaria uma pilha de ossos em apenas alguns segundos. Deus! São as sanguinárias bestas da água. Merda! O sangue as atraiu aqui. Muitos soldados inimigos começaram a gritar quando os peixes apareceram no rio. Tornou-se ainda mais caótico na ponte. Os inimigos entraram em pânico, cada vez mais, e muitos deles caíram na boca dos animais. Alguns dos desafortunados inimigos conseguiram segurar na beira da ponte e tentaram subir de volta, mas logo seus corpos foram agarrados por outros soldados que caíam e eles finalmente despencaram em direção ao rio. Vão! 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 Fei trocou livremente entre o modo paladino e o modo bárbaro. Ele usou as auras do paladino poder e oração para minimizar as baixas dos homens fortes e balançou o enorme machado do bárbaro para esmagar os inimigos. Bum bum! Logo eles estavam no meio da ponte, o lugar mais estreito dela. Os trebuchetes estavam bem na frente deles. Fei explodiu os inimigos em seu caminho com seu machado e chutou um trebucha, que pesava cerca de 270 a 320 quilos, como se estivesse chutando uma bola de futebol. O trebucha voou para fora da ponte e se espatifou no rio, matando alguns dos animais na água. Alguns inimigos também foram arrastados para o rio pelo impulso dos trebuchetes. Os ataques loucos eram imparáveis. Em 2 golpes, dos 6 trebuchetes, 4 deles tinham sido empurrados para fora da ponte por Fei e os homens fortes. Tudo estava saindo como Fei esperava, foi ainda melhor devido ao caos dos inimigos. Naquele momento, algo aconteceu. Explosão, ataque do sol. Depois de um grito alto, uma enorme bola de energia vermelha, que carregava uma pressão semelhante a uma montanha, voou sobre os inimigos e foi dirigida a Fei e aos homens fortes. As pupilas de Fei se contraíram. Era o guerreiro de 3 estrelas do inimigo espadachim Lantes. Ele finalmente chegou. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 53. A resposta do inimigo. Haha, ótimo. Papai estava esperando por você. Fei estava esperando Landes aparecer. No escuro um assassino era perigoso, mas uma vez que o assassino saísse das sombras todo o seu perigo oculto desapareceria. Foi por isso que Fei ficou aliviado, em vez de ficar surpreso. Ele riu enquanto usava sua habilidade salto, ele pisoteou forte e voou para cima da bola de energia vermelha. Fei segurou seu machado firmemente e concentrou toda a sua força num único golpe. Descanse em paz. Este golpe produziu um ruído quase inaudível, como se alguém estivesse rasgando um pedaço de papel fino. Comparado ao guerreiro de 3 estrelas Lantes, que era tão fantasioso que sua energia quase cobria o céu, o golpe de Fei era simples e parecia um lenhador que estava cortando uma árvore. Mas, para a surpresa de todos, a bola de energia de Lantes, que media entre 3 metros e meio a 4 metros e meio, que parecia ser capaz de destruir o céu, foi cortada ao meio pelo machado de Fei. As 2 ondas de energia passaram por Fei e desapareceram após uma pequena explosão. Ao mesmo tempo, muito rapidamente.
Tink, 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 tink. Numerosas faíscas apareceram no ar. Os dois estavam lutando no ar a uma velocidade que os olhos humanos não conseguiam sequer seguir. O som do metal colidindo e as faíscas das colisões foram, de repente, o centro da batalha. Logo, ambos rugiram e recuaram. Tepe, tepe, tepe. Ambos foram empurrados um par de passos para trás e respiraram pesadamente quando aterrissaram. Na série de trocas, ambos usaram suas habilidades mais poderosas. Landis confiou em suas técnicas sofisticadas de espada. Como um fantasma, ele esfaqueou Fei 28 vezes num instante. Por sua vez, como o machado era muito pesado, Fei só conseguiu atacar 6 vezes, a maior parte do tempo ele estava bloqueando os ataques com seu enorme machado. Ambos não deixaram feridas no corpo um do outro como desejavam. Embora Landis mantivesse o seu comportamento calmo, ele estava interiormente chocado. Ele começou a se apressar em direção a Fei e aos homens fortes logo após receber o comando do Cavaleiro de Prata Mascarado, mas devido ao grande número de soldados em retirada e à velocidade de empurrar rápido de Fei e seus seguidores, ele não foi capaz de chegar antes que a formação de escudos torre e lanças dragão fosse destruída, as formações dos lanceiros e dos espadachins desmanteladas e as escadas de cerco e trebuchetes quase desaparecessem. Quando finalmente chegou ao centro do campo de batalha, ele instantaneamente identificou o adversário imparável que estava coberto de sangue e liderando o massacre. Foi a besta, que o feriu no muro defensivo de Chambord ontem. O sangue e a natureza selvagem da besta tinham deixado uma cicatriz em sua mente e ele ainda estava um pouco assustado, mesmo depois de um dia inteiro. Ele estava hesitando e não atacou logo depois que ele chegou. Landis desistiu de seu orgulho como um guerreiro de 3 estrelas e se escondeu no mar caótico de soldados para tentar um ataque furtivo. Ele estava tentando terminar seu pesadelo com seu explosivo ataque do sol, mas quem iria adivinhar que a besta parecia estar pronta e não entrou em pânico sob o ataque furtivo. A besta saltou e cortou o ar ao meio com sua força física e quebrou sua técnica orgulhosa e explosivo ataque do sol. Que nível de força física ele tem? A partir do combate aéreo, Landis sentiu a força feroz de seu oponente. Comparado com a batalha anterior, a força da besta aumentou em quase o dobro. Cada golpe seu, que bateu no machado do tamanho de uma porta feito sob medida, causou seu braço a tornar-se entorpecido devido à força do impacto. Era como se ele estivesse tentando perfurar um ferro de 100 camadas. Depois que Landis aterrissou, não ousou subestimar Fei. Ele reuniu toda a sua energia e manteve sua força máxima. Chamas de energia vermelha cobriram-no completamente, o que o permitiu se livrar do entorpecimento em seu braço. Ele estava pronto para a batalha. Por outro lado, depois dessa curta troca, Fei também obteve muita informação. A força física de um bárbaro nível 12 era suficiente para lidar com um guerreiro de 3 estrelas e sua energia, mas a classe bárbara não tinha técnicas adequadas. Fei percebeu claramente que embora os bárbaros fossem os mestres do combate a curta distância e pudessem dominar todos os tipos de armas, eles não haviam desenvolvido um sistema completo de técnicas. Exceto por suas habilidades especiais incríveis, como o grito de guerra, as habilidades de combate e técnicas dos bárbaros eram extremamente carentes em comparação com os guerreiros no continente Azera. Parece que eu tenho que gastar algum tempo para aprender mais habilidades e técnicas de combate. Embora Fei estivesse pensando, seus movimentos não diminuíram a velocidade. Ele bateu na armadura com o machado. Tink! Parecia como se o som esmagasse os inimigos em seus corações. Então ele rugiu para o céu. Abençoe-me, Deus da guerra. Nesse instante seu machado transformou-se numa tempestade de lâminas em sua mão e atacou Landis. Tink! 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 O som do metal colidindo. A velocidade de ataque de Landis era muito mais rápida que a de Fei, mas sua força não era tão forte. Sempre que Fei atacava, a espada de Landis se transformaria numa sombra e perfuraria no mesmo ponto do machado um par de vezes para anular o terrível poder do machado.
Era uma batalha entre dois tipos diferentes de poder. O ataque de Fei era selvagem e poderoso, cheio de destruição. O ataque de Landis era complexo e denso, podendo atingir mais de 10 vezes num segundo. Landis estava usando a sua energia de guerreiro de 3 estrelas completamente. A energia derramada voava em torno da batalha como meteoritos que invadiram a ponte, fazendo com que pequenos pedaços de pedras da ponte fossem arremessados por toda parte. Num instante, mais e mais poeira e pedras da ponte foram sopradas para o céu. Mesmo o sangue e os membros no chão foram explodidos. Giravam e giravam no ar e lentamente formaram um ciclone vermelho. Olhando de longe, era como um crescente tornado vermelho sangrento. O tornado cresceu maior e envolveu completamente Landis e Fei. Apenas sons de colisões de metal e barulhos altos vieram de dentro do tornado. As pessoas do lado de fora não podiam ver o que estava acontecendo no interior. A batalha foi muito agressiva. O furacão vermelho sangrento tinha separado a ponte ao meio. Tanto os homens fortes, como Pierce e Drogba, no lado norte, como os inimigos, no lado sul da ponte, não puderam participar na batalha. Eles apenas podiam observar de longe e esperar pelo resultado da batalha, sentiam-se intensos e seus corações batiam loucamente. Por causa do tempo de pausa, os caóticos inimigos tinham se acalmado lentamente. Alguns oficiais inimigos gritaram e comandaram, tentando remontar suas formações. Depois que os oficiais inimigos cortaram mais de 20 cabeças de desertores, e os colocou na ponta de suas lanças, o caos finalmente parou. Ver isso confortou Landis, que estava tendo uma dura batalha com Fei. Ele gritou para um par de oficiais inimigos: "Eu vou segurá-lo. Vocês vão matar o resto deles." O efeito da batalha entre Fei e Landis era muito poderoso. Toda a ponte foi afetada e os soldados comuns não podiam passar pelo ponto onde ocorria a batalha. Do contrário, eles seriam feitos em pedaços junto com suas armas e armaduras pela energia transbordante. No entanto, não era tão difícil para os oficiais que possuíam alguma energia. Depois de ouvir o grito de Landis, um par de oficiais inimigos, que estavam desesperados para ganhar honras militares, saltaram e se moveram em direção aos homens fortes para matá-los, enquanto tentavam evitar a batalha entre Fei e Landis. "Vai se foder!" Fei rugiu ao ver o que os oficiais inimigos queriam fazer. Um poder aterrorizante atingiu os inimigos como uma onda sonora e sacudiu suas almas. Era o uivo do bárbaro. No nível 12 o uivo foi muito mais forte do que o uivo que Fei usou em Landis no dia anterior. Não só tinha assustado Landis e causando-lhe atacar mais lento, mas também aterrorizou os 4 oficiais inimigos que pularam para cima. Suas energias congelaram por um segundo em seus corpos e todos eles caíram do ar direto no furacão vermelho sangrento somente para serem misturados em pasta de carne pelo machado de Fei. "Silvo!" Uma série de suspiros encheu a ponte, levando a vida de 4 oficiais inimigos, que eram quase todos guerreiros de uma estrela. Usando apenas um grito foi uma performance que quase fez com que os soldados de ambos os lados mordessem suas línguas. A formação recém-montada do inimigo estava ficando caótica novamente. Muitos inimigos sentiram suas pernas tremerem incontrolavelmente. "Não tenham medo. Continuem." O mestre ordenou. "Quem matar um inimigo na ponte será recompensado com 1000 moedas de ouro." Enquanto Landis pressionava Fei com 33 golpes contínuos, ele incentivava os oficiais. A bravura apareceria sob fortes recompensas. A qualidade dos inimigos foi demonstrada pela recompensa. Dezenas de oficiais que possuíam algum nível de energia saltaram para cima e voaram para os homens fortes. "Morram!" Fei rugiu novamente, o uivo foi iniciado e o poder devastador de mentes explodiu. Voxos, voxos! 5 ou 6 oficiais inimigos caíram de novo e foram esmagados enquanto gritavam. No entanto, Landis reagiu rapidamente desta vez e o explosivo ataque do sol foi apontado para o rosto de Fei. A energia da chama vermelha encheu o céu e suprimiu o poder de Fei. Finalmente,
cerca de 8 entre 9 oficiais inimigos foram capazes de saltar com sucesso sobre o furacão vermelho sangrento, sorrindo maliciosamente no momento em que eles iam em direção aos homens fortes. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 54. Juntamente com o rei. Imediatamente, Pierce e Drogba rugiram e lideraram o avanço contra os inimigos. A batalha entre os homens fortes e os oficiais inimigos tinha começado. Os homens fortes, incluindo Pierce e Drogba, não tinham energia e suas técnicas de combate não eram tão sofisticadas quanto as técnicas dos oficiais inimigos, que tinham mais experiência em combates. Eles não eram páreos para os oficiais inimigos lutando um contra um, mas, felizmente, tinham mais homens, além da ajuda da água mágica, nas bolsas de água vermelha e azul. Nenhum deles tinha medo da morte, então seu estilo de luta foi feito para, literalmente, perecer junto com os inimigos. Oleg era um guerreiro de uma estrela, então ele era capaz de segurar por um tempo. Ninguém tinha certeza de quem iria sair vitorioso nesta batalha. No entanto, as baixas eram inevitáveis. Um oficial inimigo esquivou do golpe de machado de um homem forte e movimentou sua espada que, como uma cobra venenosa, passou pelas minúsculas lacunas entre as peças da armadura e penetrou no estômago do homem forte. O corpo do homem forte congelou sob esse ferimento. Era óbvio que ele não seria capaz de sobreviver após isso. Mas antes que o inimigo pudesse rir e guardar a espada, o oficial ficou horrorizado ao descobrir que o homem que ele havia ferido gravemente jogou fora o machado e o travou com os braços. Os braços apertados do homem forte estrangulavam-no com força e o oficial teve dificuldade para respirar. Antes que ele pudesse reagir, o homem forte ferido gritou: "Salve o rei Alexander!" Ele avançou viciosamente em direção a outros oficiais inimigos. Numa série de suspiros, o homem forte empurrou outros 2 oficiais inimigos, que não tiveram tempo de esquivar, e os 4 caíram no rio. Instantaneamente, eles foram transformados em pilhas de ossos brancos pelos animais que comiam a carne humana atraídos pelo sangue. A estratégia abnegada do homem forte tinha assustado todos os outros oficiais inimigos. Breno. Depois de ver o homem forte, chamado Breno, cair para sua morte no rio, Pierce sentiu como se alguém tivesse esfaqueado seu coração. Ele não se esquivou e deixou um oficial furá-lo através de sua perna. Em seguida ele respondeu com um poderoso golpe esmagador que fez a cabeça do inimigo descer para seu peito. A batalha estava ficando cada vez mais intensa e ambas as partes tinham sofrido baixas. O vento do outono soprou pelo campo de batalha e ecoou a atmosfera solene e trágica no céu. Esses homens fortes eram apenas pessoas comuns, mas, após o sacrifício de Breno, todos brilharam com uma glória inigualável. Os homens fortes, que estavam regados em sangue, formavam um muro com suas vidas nesta antiga ponte, decididos, mesmo que tivessem que morrer, a proteger seu reino e suas famílias. Sob a sombra de lâminas e a rajada de sangue, os passos de marcha dos heróis eram firmes e estáveis. Mesmo se eles fossem perfurados por lâminas, mesmo se seus braços fossem cortados, mesmo se o sangue jorrasse de seus capacetes, eles nunca dariam um passo para trás. Todos gritaram: "Salve o rei!" Enquanto eles atacavam os inimigos que eram mais fortes do que eles. Eles não hesitaram em bloquear o caminho dos inimigos zombadores que possuíam energia e queriam matá-los. A intensidade da batalha não poderia sequer ser descrita. Eventualmente, os oficiais inimigos foram abalados pela vontade assassina dos adversários e não se atreveram a enfrentar o grupo de adversários que eram mais fracos do que eles. Eles estavam assustados e alguns deles se viraram e tentaram escapar. As numerosas pessoas que estavam presentes nas paredes defensivas de Chambord permaneciam silenciosas enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. Chamas de raiva estavam queimando em todos os olhos. O sangue deles estava fervendo incontrolavelmente e suas mãos, que estavam segurando armas, começaram a tremer de raiva. Alguns soldados não conseguiam segurar mais e rugiam enquanto deslizavam pela corda que pendia da muralha defensiva. Eles estavam dispostos a apoiar as suas tropas e famílias que tinham construído essa parede humana. Fei,
que estava lutando contra o guerreiro de 3 estrelas Landes, testemunhou tudo isso. Depois de ver o homem forte Breno saltar para o rio com o inimigo, uma tristeza sem precedentes encheu seu coração, como se tivesse perdido um ente querido. Fei sentiu que algo estava queimando em seu corpo e se ele não o aliviasse em breve, ele seria queimado em cinzas. Fei rugiu quando ele se virou. Os 22 homens fortes foram trazidos para fora do castelo por ele. Exceto por Breno, que já havia sacrificado sua própria vida, Fei jurou consigo mesmo trazer os 21 homens fortes de volta em segurança a Chambord. Landes deixou 4 ou 5 feridas surpreendentes nas costas de Fei quando ele se virou, mas Fei não percebeu. O machado em suas mãos transformou-se, novamente, numa tempestade de lâminas e cortou os restantes oficiais inimigos em pedaços. Fei gritou para o resto dos homens fortes: retirar! Voltem, voltem para o castelo! Guerreiros, nossa missão foi completada. Contudo, vamos ficar juntos com o rei. Foi uma resposta unânime dos homens fortes. Não houve hesitação. Alguns deles tinham lâminas quebradas presas em seus corpos, tinham chocantes buracos sangrentos em suas armaduras e só eram capazes de levantar-se com a ajuda de seus companheiros. No entanto, sua decisão foi tão firme como uma montanha e nenhum deles queria recuar. Fei estava tocado e ansioso ao mesmo tempo. Ele bateu horizontalmente para rasgar o ar e se esquivou da espada de serpente de Landes que estava esfaqueando diretamente em sua cabeça. Fei gritou: Pierce, eu ordeno que você leve meus guerreiros de volta para Chambord agora mesmo. Não desobedeça minha ordem, confie em mim, eu tenho uma maneira de sair disto. Pierce abaixou a cabeça e evitou os olhos de Fei. Como um soldado da guarda do rei, ele tinha milhares de razões para ficar para trás e lutar ao lado do rei. Se o rei era tão imparável quanto antes, recuar também era uma opção. No entanto, todos eles puderam ver que depois da aparição do guerreiro inimigo de 3 estrelas, Alexander não poderia lutar tão facilmente como antes. Ambos eram igualmente poderosos e nenhum deles poderia derrotar o outro rapidamente. Se eles recuassem agora, isso significava que eles teriam deixado o rei para trás numa situação extremamente perigosa. Eles preferem sangrar e morrer no campo de batalha do que deixar seu rei em perigo. Depois de evitar o olhar de Fei, Pierce e Drogba levaram os homens fortes a beber a água das bolsas de água em silêncio. Antes que as feridas em seus corpos pudessem se recuperar adequadamente, eles reformaram sua formação de V de furador e Pierce agiu como a ponta da formação e liderou o avanço. Sua Majestade, as escadas de cerco e trebuchete já foram destruídas. Vamos ficar para trás, por favor volte para Chambord. Gritou Pierce enquanto avançava. Fei não disse nada ao ver isso. Ele sabia que nesta situação, mesmo que usasse sua posição como rei, ele não seria capaz de comandar os guerreiros teimosos de volta ao castelo. Ele mudou seu estilo de luta e desistiu de qualquer tipo de defesa. Ele também assumiu a estratégia de abnegação e atacou todos os pontos vitais do corpo de Landes. Você está encurralado. Isso é inútil, nenhum de vocês pode sobreviver. Landes riu. Ele já vira sua vitória, então ele não lutou com Fei com toda a sua força. Se ele pudesse arrastar a batalha com esses oponentes totalmente blindados, com o passar do tempo, eles poderiam esgotar os adversários com sua vantagem numérica. Fei definitivamente entendeu o plano de Landes. Ele até viu as equipes de inimigos que se aproximavam da ponte carregando longos arcos e enormes flechas. Embora ainda estivessem a quase 1 quilômetro de distância, seu instinto bárbaro alertou Fei sobre a grande quantidade de ameaça que esses arqueiros representavam. No entanto, Fei de repente sentiu algo muito mais ameaçador do que aqueles arqueiros, fazendo com que sua mente se nublasse. A terrível sensação o fez sentir como se ele fosse o alvo de uma cobra mortal que estivesse furtivamente em cima dele. Fei rapidamente identificou a fonte desse sentimento ameaçador. Na ponta do lado sul da ponte, uma nuvem preta de névoa estava se aproximando lentamente. Uma figura negra se movia constantemente dentro do nevoeiro e Fei,
que era experiente e tinha uma clara compreensão da magia sob o modo feiticeiro, podia claramente sentir o poderoso e agressivo campo de poder mágico em torno dessa figura. Estava além da expectativa de Fei. Mesmo sob o ataque do chefe mais poderoso que ele tinha enfrentado no mundo Diablo Griswold, ele não sentiu essa ameaça. É um mago mestre. Muito além de um com classificação de 3 estrelas. Fei ficou chocado. Instantaneamente, ele sabia que o perigo real estava prestes a chegar. Ele não esperava que tal adversário se escondesse nas tropas inimigas. A situação virou de mal a pior. Uma vez que aquela figura no nevoeiro negro chegasse a menos de 270 metros, que era a cobertura mágica média dos feitiços, Fei e os homens fortes não teriam nenhuma chance de escapar. O que era ainda mais assustador era que a aparição de tal mago significava que todo o trabalho árduo que haviam colocado nessa missão foi em vão. Um mago que estava acima de 3 estrelas era mais de 20 vezes mais ameaçador para Chambord do que os 6 trebuchets. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 55. O plano de Fei. Preciso encontrar uma maneira de matar aquele mago. Pensou Fei. Mesmo com a força de Fei, ele estava tendo dificuldade em lutar contra um guerreiro de 3 estrelas. Para matar um mago, que tinha uma classificação ainda maior do que 3 estrelas e estava sob a proteção das tropas inimigas, era tão difícil quanto ir à lua. Ele estava tentando pensar em um plano viável enquanto ele estava em combate contra Landes, mas ele não conseguia nada. Mesmo se ele estivesse em modo bárbaro, modo paladino ou modo feiticeiro, seu poder e força não eram páreos para um mago que possivelmente tinha classificação de 4 ou até mesmo 5 estrelas. Em poucos momentos, os homens fortes se aproximaram. Eles queriam ultrapassar Fei e bloquear o guerreiro Landes para permitir que o rei recuasse. Não pode ser adiado. Fei decidiu. Ele sabia que o tempo estava muito apertado. Qualquer tipo de atraso poderia resultar na completa aniquilação de seus homens. Fei, de repente, rugiu e iniciou o grito de guerra uivo novamente. Uma onda assustadora de poder mental varreu e assustou os inimigos que se aproximavam. Depois de empurrar Landes um pouco para trás com seu golpe, Fei pulou no ar. Suas mãos seguravam o machado com força e ele golpeou como se quisesse cortar uma montanha ao meio. Esse golpe foi muito poderoso. Faíscas emergiram do atrito da lâmina do machado com o ar, como se um meteorito estivesse prestes a atingir a terra. Landes ficou surpreso. Ele não se atreveu a receber este golpe de frente. Bum! Imediatamente após o golpe a ponte rachou, poeira e pedras de cascalho voaram por toda a parte. Toda a ponte parecia tremer. Algumas grandes rochas, que estavam presas ao fundo da ponte, caíram no rio e o impacto criou uma série de colunas de água subindo ao céu. Ha ha ha, você é uma galinha. Um guerreiro de 3 estrelas tem medo de tomar meu golpe. Fei zombou de Landes. Ele ficou na ponte e firmemente apontou a ponta de seu machado para Landes. Naquele momento, parecia que ele não era o único ali parado, mas sim que havia milhares de soldados atrás dele. A impressão dominadora criou um sentimento opressivo para os inimigos que estavam prontos para fazer seu movimento. Volte! Depois que fez zombou dos inimigos, sua expressão mudou, ele se virou e sacudiu seu braço. Uma enorme quantidade de força foi enviada de seus braços e ele empurrou para trás os homens fortes que estavam prestes a avançar passando por ele. Diante da força física de um bárbaro, os homens fortes sentiram como se tivessem encontrado uma parede dura e tropeçaram quando foram enviados de volta. Antes que alguém pudesse reagir, Fei saltou de novo concentrando sua força e cortando para baixo. A lâmina do machado tornou-se vermelha novamente sob a alta velocidade que criava atrito com o ar. Com uma sensação de queimação, o machado visava Landes e tinha um impulso incomparável. No ar, Fei gritou. Haha, quem ousa levar este golpe? Ninguém se atreveu. Incluindo o guerreiro de 3 estrelas Landes, todos os inimigos recuaram para se esconder deste golpe.
Entre os milhares de inimigos, ninguém se atreveu a receber de frente o impacto do golpe da besta que tinha abertamente explodido a formação de escudos torre e lanças dragão. Quando confrontados por bestas que sacrificaram suas próprias vidas para matá-los, sua única opção era recuar. Mas Fei não aceitou isso como uma resposta. Ele continuamente saltou e derrubou os inimigos, sem se preocupar com qualquer resistência. Ele era como um animal louco, empurrando para trás os inimigos, passo a passo. Ninguém se atreveu a detê-lo, nem mesmo a responder aos seus olhares. Porra! 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 O que? Ninguém se atreve a me enfrentar. Hahaha, são todos covardes que escondem suas cabeças em suas calças. Pô! Landes, onde está o seu orgulho como guerreiro? Venha lutar comigo. Quem se atreve a lutar comigo? Depois de cada ataque, Fei zombava dos inimigos e dava um passo à frente. Sua expressão orgulhosa era como um imperador olhando para seu próprio território e ninguém ousava olhar para ele. Cada vez que Fei deu um passo adiante, os inimigos tremiam e deram um passo para trás. Mesmo Landes foi pressionado pelos golpes de Fei, ele não duvidava que, se ele lutasse de frente contra Fei, mesmo com o escudo de energia de um guerreiro de 3 estrelas, ele seria cortado em 2 partes. Esse medo forçou-o a se mover para trás continuamente. Em apenas 7 ou 8 segundos, Fei golpeou 8 vezes. Todos esses ataques atingiram a ponte como relâmpagos e toda a ponte estremeceu violentamente. Muita poeira e pedras enormes caíram no rio e mataram dezenas de animais sanguinários que lutavam pelos cadáveres. A superfície do rio tornou-se vermelha. Os inimigos tinham recuado uns 15 metros por causa da pressão de um único homem em seu machado. Depois dos 8 golpes, Fei parou e começou a rir. Os inimigos recuaram lentamente assustados com o riso de seu oponente. Fei olhou para os inimigos com desdém, então, de repente, ele tomou um par de passos para trás e pulou de novo usando o salto. Ele saltou mais de 5 metros no ar e golpeou para baixo com toda a força que tinha. Este golpe foi, surpreendentemente, não destinado aos inimigos, mas sim à superfície da ponte atrás dele. Craque! O machado que o bárbaro Fei estava usando não aguentou mais sua monstruosa força e o grosso cabo preto torceu e quebrou ao meio. O poder enorme colidiu com a superfície da ponte e o som alto fez com que todos cobrissem instantaneamente as orelhas. Os inimigos que estavam perto e não eram tão fortes tiveram seus tímpanos estourados e o sangue fluiu de seus ouvidos. Alguns inimigos ficaram tão surpresos que não conseguiram ficar bem e caíram da ponte. O poder que Fei utilizou neste golpe era como a ira dos deuses. Os rostos de todos os inimigos estavam pálidos. Após o choque, muitas pessoas, incluindo Pierce, de repente tiveram uma pergunta em suas mentes. Por que Alexander virou e bateu na ponte? Depois que a poeira e os fragmentos de pedra se foram, todos podiam ver mais uma vez a ponte. Fei estava na ponte e ele respirava pesadamente. Era óbvio que, depois de ataques tão desesperados, Fei estava exausto. Ele ficou lá em silêncio. Com a metade do cabo do machado na mão, Fei olhou fixamente para Landes com um sorriso sarcástico em seu rosto. Por um momento, um silêncio raro espalhou-se por todo o campo de batalha. Todos podiam ouvir sua própria respiração rápida. De repente, algo aconteceu. Craque! Todos ouviram um pequeno som. O pequeno som era tão suave quanto o choramingar de insetos, mas atingiu o coração de todos com a força de um trovão. Todos não podiam deixar de entrar em pânico, eles ficaram horrorizados quando descobriram que rachaduras parecendo teias de aranha surgiram sob os pés de Fei. De repente, como um raio de luz, muitas pessoas entenderam as intenções de Fei. Os 9 golpes terríveis de Fei não foram feitos com a finalidade de matar inimigos, mas para criar rachaduras na superfície da ponte. A ponte inteira estava coberta de rachaduras e começou a desmoronar. A ponte de pedra começou a tremer violentamente. Craque! Craque! Craque!
As rachaduras ficavam cada vez maiores. Enormes pedras de apoio e rochas soltaram da ponte e caíram no rio Zuli, centenas de metros abaixo, criando ondulações grandes na água. Merda! A ponte está prestes a entrar em colapso. Landis quase cagou em suas calças. Mesmo que soubesse quais eram as intenções de Fei, não teve tempo de detê-lo. Ele pisou no chão agressivamente e usou sua energia para empurrar-se para trás rapidamente. Mesmo que ele era um guerreiro de 3 estrelas, se ele caísse no rio, com as várias correntezas rápidas, não havia maneira dele sobreviver sob os dentes afiados dos milhares de animais sanguinolentos na água. Anterior próximo. Comentários.